Depois de mais ou menos 28 anos de espera, a gente finalmente teve mais conteúdo referente a Enigma do Medo. Dessa vez a gente não teve um trailer como era esperado, mas sim uma gameplay de 28 minutos feita ao vivo pelo Cellbit. Muita coisa da hora aconteceu nessa gameplay, coisas que levantaram muitas perguntas e coisas que responderam muitas perguntas. Depois da gameplay, o Cellbit ainda tirou um tempinho para responder algumas perguntas sobre o jogo, envolvendo, claro, principalmente as mecânicas. Óbvio que ele não queria se aprofundar muito na lore, até porque a graça é você descobrir enquanto joga o jogo, né? E no vídeo de hoje eu tô aqui pra passar por cima de tudo isso e falar o que eu espero sobre o jogo, mesmo que ninguém tenha perguntado. Então já deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal, cara, assim você vai ajudar demais todo esse trampo aqui. E ó, pode não parecer, mas isso aqui dá um trabalho que não tá escrito. A gameplay começa com a Mia encontrando Samuel e a Agatha, já bem próximo da casa dos Strah. É assim que fala? Extrato de tomate. A gente não sabe ainda se esse é de fato o começo do jogo ou é algum ponto bem próximo dele. O que eu acredito particularmente é que não, esse não é o começo do jogo. Eu acredito que na verdade seja um pouquinho mais na frente, não tanto, claro. Imagine, por exemplo, como se esse momento fosse na verdade um nível 2 e não um nível 1. Provavelmente tem alguns acontecimentos antes dessa cena, provavelmente alguma interação com o Veríssimo em forma de flashback, ou talvez a Mia andando pela base da Ordem, aí depois indo encontrar o Samuel e a Agatha. Enfim, as possibilidades são infinitas. Logo após isso, nós meio que temos a confirmação de que tanto o Samuel quanto a Agatha vão ser usados muito mais para introduzir as novas pessoas ao universo do Ordem. O Samuel tá ali para sempre explicar a parte que envolve tecnologia, e a Agatha para explicar tudo que envolve o ocultismo e o outro lado. Mas o que parece legal nisso é que, ao que tudo indica, isso é meio que um tutorial pulável. Eu acredito que você, caso já seja um pouco mais experiente no universo do Ordem, não precise ouvir boa parte do que os dois têm pra explicar. Até porque, venhamos e convenhamos, a Mia é um agente da Ordem, filha do Veríssimo. Ela definitivamente não precisa que a Agatha explique o que é um zumbi de sangue pra ela. E bom, nesse primeiro ponto, a minha primeira crítica é sobre o balão de texto dos personagens, que provavelmente vai ser alterado até a versão final, tanto que podemos ver que a fonte usada é uma fonte bem padrão. Eu acredito que eles só vão trabalhar nisso um pouquinho mais perto da parte final da produção do jogo, mas seria realmente interessante se o balão dos diálogos ganhasse um visual mais bonitinho. Inclusive, se você comparar a caixa de diálogo dessa gameplay com a do primeiro trailer do jogo lá atrás, você vai ver que a primeira versão tava mais bonitinha. Então sim, eu espero que os textos ganhem uma identidade mais bonitinha. A mesma coisa serve para as legendas das fitas do Callisto. Em seguida a gente explora um pouquinho do mapa e nesse momento a gente pode ver o quanto esse jogo tá um absurdo de bonito. Sério, eu acho que eu nunca vi uma implementação tão boa de 3D com 2D antes. No trailer de história tinham alguns elementos em 3D que destoavam muito de todo o resto, e isso foi algo que me deixou com um pezinho atrás, mas aqui, cara, dá pra ver o quanto eles evoluíram bastante nesse quesito. Também temos a primeira demonstração de combate. Isso era algo que a gente já tinha uma noção antes, mas o combate de Enigma do Medo claramente não vai ser o foco do jogo, já que ele aparenta ser até que bem simples. Isso pode ser um pouco decepcionante para quem tava esperando um combate legal, principalmente utilizando os rituais e tudo mais. Posteriormente o Cellbit até falou que teremos sim rituais, mas não para combate, o que me decepcionou um pouquinho, eu não vou mentir aqui. Não me incomoda o fato do jogo não ser focado em combate, mas eu particularmente queria ver formas mais criativas de finalizar as criaturas dentro do jogo. Mas ao que parece, o combate é bem padronizado e com pouco espaço para inventividade, e isso pode sim ser um problema. Ah, mas o jogo é focado no mistério. Sim, eu sei, mas tem combate no jogo. Saca só, o jogo ele não precisa ser um 10 em tudo, mas ele não pode zerar em nada, cara. Ele precisa ser muito bom no que ele se propõe, que são os mistérios e enigmas, mas ele não pode ser horrível no combate. O problema principal de ter um combate padronizado imagina a situação, você tá explorando um cômodo e nele tem 5 zumbis de sangue, e você mata os 5 zumbis de sangue da exata mesma forma, e isso se repete em todo o mapa. Claro que não é algo que vai deixar o jogo ruim, mas pode ser algo que vai deixar ele chato, e isso é um baita de um problema. Acho que ninguém quer ficar entediado jogando um jogo. Seguindo, exploramos mais um pouquinho a casa dos Strah, encontramos até um gravador do Callisto. Callisto esse que tá bem diferente da sua versão de Sinais do Outro Lado, né não? Vemos também uma mecânica que é bem da hora, que conforme o Cellbit se afasta, o som acompanha ele.
diminuindo e aumentando conforme ele se afasta e se aproxima. São detalhes, mas são detalhes que são muito legais e ajudam demais na imersão. Esse é um jogo que parece muito imersivo no geral, e isso é algo bem bom. Acho que é definitivamente o jogo que você apaga as luzes e joga por umas 2 horas sem lembrar que o mundo lá fora existe. Seguindo, encontramos uma porta trancada com um puzzle para decifrar, padrão Cellbit, e encontramos também um rádio que a Ordem usava. Assim a gente consegue conversar com a Agatha e com Samuel. E eu realmente espero que toda essa parte dos rádios seja opcional. Eu adoro a Agatha, adoro o Samuel, mas nada supera a sensação de adentrar num ambiente novo e desconhecido e aprender tudo sozinho. O Cellbit deve ser um dos maiores haters de tutorial que existe, então com certeza essa parte toda deve ser opcional. Mas venhamos e convenhamos, mesmo sendo opcional eu provavelmente vou ouvir tudo porque deve estar muito divertido interagir com eles. E eu espero inclusive que esses dois não sirvam só para serem usados como guia. Seria muito da hora que eles realmente tivessem mais importância na história e não ser só o tutorial. Depois de tudo isso, de explorar mais um pouco a mansão, achar mais fitas do Callisto, finalizamos a gameplay com uma porta misteriosa. Agora que já cobrimos a gameplay, eu quero falar um pouco sobre o que eu espero desse jogo. Claro que eu, como um fã de Ordem, tô bem empolgado pra Enigma do Medo. O jogo tem problemas aparentes, claro, acho que até hoje não existe um jogo no mundo que não tenha algum problema, mas eu espero que eu, no mínimo, consiga me divertir com ele. A Agatha, ela é a minha personagem favorita de todo o Ordem, e as interações com ela parecem estar bem legais, então eu imagino que eu vou pelo menos me divertir jogando. O que a gente tem aqui, apesar de ser uma base, é uma ótima base. Vale lembrar que esse é só um trechinho de 20 minutos de um jogo que vai ter no mínimo 6 horas de conteúdo. Só o combate mesmo que deixa muito a desejar e me deixa bastante preocupado. Até porque, como o Cellbit disse, a gente não vai ter só zumbis de sangue. Vamos ter também criaturas diferentes e chefes. Então eu espero que não se mantenha só na pistolinha e no pé de cabra. Seria muito interessante poder atacar de formas diferentes. Mas enfim, tem muita coisa ainda que pode ser retirada ou adicionada no jogo até ele ser lançado. E falando no lançamento dele, quando é que Enigma do Medo vai ser lançado? Essa é uma pergunta difícil de responder e até de fazer uma estimativa sobre, mas ao que tudo indica, pelo que a gente já viu e pelo que o Cellbit deu a entender, ainda vai demorar alguns meses. Eu acredito que o jogo ele vai ser anunciado em outubro, porque em outubro, bom, Halloween existe. E eu cantei essa bola sobre Desconjuração e ninguém acreditou em mim na época, tá bom? Eu imagino que a data de lançamento seja anunciada dia 31 de outubro e que o jogo chegue pra gente lá pra dezembro ou novembro. Provavelmente dezembro, porque é Natal. Ou eu posso estar muito errado e o jogo ser anunciado, sei lá, semana que vem, mas só chegar pra gente dia 31 de outubro, saca? O Cellbit gosta bastante de aproveitar essas datas, então eu realmente acredito que dia 31 de outubro vai acontecer alguma coisa no mundo de Ordem. Ele não vai deixar passar o 31 de outubro, não vai. Mas e você? O que é que tá esperando desse jogo? Tá animado? Decepcionado? Comenta aí embaixo. Não esqueça também de se inscrever no canal e deixar o likezinho no vídeo, que vai ajudar demais todo esse trampo aqui. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau!